No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava com Deus desde o princípio. E tudo que foi feito, tudo que foi criado, por intermédio dele, existe. Esse domingo, segundo domingo de dezembro, é celebrado o Dia da Bíblia. Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. E nós estamos, em dezembro, numa série de Natal, uma série de mensagens sobre o nascimento de Jesus. E como esse ano a proposta temática foi do relacionamento, então o tema desse mês é que o Natal é um convite ao relacionamento. O evento do Natal, ou seja, o nascimento de Jesus, nos chama para um relacionamento com Deus em primeiro lugar. Mas o nascimento de Jesus também nos convoca a relacionarmos uns com os outros. Inclusive, nossas programações de Natal na igreja ou nas nossas casas, com nossas famílias, familiares, amigos, o Natal é um convite ao relacionamento. A gente se junta para comer, para trocar presentes, para viver um momento juntos. Então, na perspectiva teológica, quando Jesus nasce, Deus está vindo até nós para gerar relacionamento. Mas também numa perspectiva festiva e social, o Natal nos reúne. As famílias se reúnem, os amigos se reúnem, confraternizações na empresa, no bairro, no condomínio, seja onde for. Esse evento chamado Natal, ele sempre promove reunião, união, comunhão, celebração e relacionamento. Então, por isso que nós entendemos que o Natal é, em qualquer perspectiva, um convite ao relacionamento. Há uns anos atrás, eu fazia um curso numa faculdade secular, uma licenciatura em filosofia. E naquela faculdade secular, só um minuto que eu não quero quebrar essa jarra bonita aqui. Pronto. O negócio aqui está chique demais, gente. Vou falar um negócio, viu? Eu não tenho nem roupa para beber água numa jarra dessa. Meu Deus. Chique demais. E numa das aulas desse curso que fazia, e a faculdade, óbvio, uma faculdade secular, portanto, grande maioria dos professores e dos alunos não eram cristãos, muito menos evangélicos. Porém, numa determinada aula, um professor muito respeitado, muito considerado pelo currículo, pelas formações que tinha, e realmente um professor muito inteligente, muito capacitado. E de repente, no meio de uma aula, alguém fez uma citação que dava a entender que a pessoa estava mencionando uma história da Bíblia. E aí o professor disse: olha, essa história é muito legal, mas isso aí é coisa de evangélico. Isso aí é coisa de gente que acredita na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. A Bíblia é só mais um livro, e o papel aceita qualquer coisa, e eles manipularam esse livro para ficar de um jeito que fosse bom para eles. Então eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus, eu não acredito nessas igrejas, muito menos nesses pastores. E eu quieto, falando: meu Deus do céu,
É hoje. Só pensei assim, é hoje. E aquele professor muito capacitado continuou a aula. E realmente uma aula muito boa. E aí, num dado momento da aula, ele usou um slide. E naquele slide ele colocou uma frase dele, de um livro que ele havia publicado um tempo atrás. E na frase que ele mencionou estava a expressão ser humano. Porque não sei o que lá, o ser humano, não sei o que lá. Aí eu pedi a palavra. Aí ele, pois não. Aí eu falei, professor, agora eu fiquei em dúvida, agora eu travei aqui, eu queria que o senhor me esclarecesse. Há alguns minutos atrás, a colega fez uma consideração e o senhor disse que aquela consideração não era válida, porque ela trazia uma ideia bíblica. E o senhor não acredita na Bíblia. Aí ele, sim, não acredito mesmo não. Eu falei, pois é, mas o senhor usou aí agora nesse slide a expressão ser humano. Aí ele, sim, ser humano, é o que você é, um ser humano. É o que eu sou, um ser humano. O que é que isso tem a ver com a Bíblia? Aí eu falei, tem tudo a ver com a Bíblia. Porque ser diz respeito à vida, à existência, um ser. Não é um objeto inanimado. Tem vida, portanto, é um ser vivo. Mas o humano vem de humus, né, professor? Humano quer dizer aquilo que vem do humus. Portanto, o ser humano é uma vida dentro do humus. E humus, nós sabemos, né, professor, que é terra, barro, adubo. E ele, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu falei, não, o que eu quero é que o senhor me esclareça se o senhor acredita ou não na Bíblia. E ele falou, não acredito. Eu falei, então o senhor precisa usar outra palavra para nos definir. Porque o livro que diz que nós somos feitos do barro, portanto, seres humanos, é a Bíblia. A expressão ser humano é proveniente da Bíblia, porque é a Bíblia que diz que nós viemos do humus, do pó da terra. E aí ele olhou, você é padre? Aí eu falei, não, senhor. Você é pastor? Eu falei, sim, senhor. De qual igreja? Igreja Batista. Aí eu falei baixinho assim lá no fundo, Igreja Batista. Aleluia. E aí ele disse, muito pertinente sua colocação. A Igreja Batista é uma igreja séria. Eu estudei quando eu era criança no Colégio Batista, lá em Minas Gerais. A Igreja Batista é uma igreja séria. Sua colocação é muito pertinente. Eu vou pensar melhor nisso, depois a gente continua essa conversa. Falei, pois não, professor, eu não estou questionando o senhor não, eu só quero saber se o senhor acredita ou não na Bíblia. E ele continuou a aula, como se nada tivesse acontecido. Naquele dia, no horário do intervalo, eu estava lá tomando um café, comendo um biscoito, e ele se aproximou e disse, sabe que eu nunca tinha ouvido isso? Sabe que eu nunca tinha percebido isso? Sabe que eu nunca tinha notado isso? Que a raiz da palavra humano é humus, e realmente humus é terra, e realmente é a Bíblia que diz que o homem é da terra, e eu não acredito que o homem veio da terra. Para mim, o homem é uma evolução, passando pelos primatas. Eu falei, então, professor, o senhor tem todo o direito de não acreditar na Bíblia, de não acreditar em Deus, de acreditar que o homem veio de uma evolução passando pelos primatas, os macacos. Isso é um direito que eu priorizo. O senhor precisa ter esse direito. A questão, professor, é que quando a gente diz que não acredita, a gente então não pode usar aquilo
como base para formular um pensamento. E o Senhor formulou o seu pensamento baseado na informação que nós somos uma vida no humus, no barro. E isso é uma informação bíblica. Então, professor, das duas uma, para ficar coerente, ou o senhor passa a acreditar na Bíblia, ou o senhor arruma um outro nome para definir a gente. E ele falou, sim, eu entendi sua colocação, muito inteligente, muito perspicaz. E aí começou a conversar de outras coisas, e etc, etc, etc. E até o fim do curso eu acabei virando até quase amigo daquele professor. E ele realmente era um homem muito inteligente. Portanto, queridos, o que eu quero dizer nessa manhã é o seguinte: Natal é um convite ao relacionamento, e hoje é o dia da Bíblia. Portanto, o Natal é um convite ao relacionamento com a palavra de Deus. Porque qual é o livro que conta a história de um menino chamado Jesus, que nasceu, e a gente está comemorando o nascimento dele? Qual é o livro que conta essa história, irmãos? Qual é o livro, irmãos? É a Bíblia. Portanto, quem não acredita na Bíblia também não deveria comemorar o Natal. Porque Natal é uma história bíblica. É ou não é, irmãos? Por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A Bíblia é o livro que traz a história da criação de Deus. É o livro que traz a história da criação do ser humano, da criação de Deus. Aqui eu não quis dizer que Deus foi criado, mas que Deus é o Criador. Você entendeu, né? Nós somos a criação de Deus. Tudo que existe foi criado por Deus, e o livro que conta isso é a Bíblia. Jesus nasceu. E no dia 25 de dezembro, milhões e milhões de pessoas se relacionam por causa do nascimento dele. E o livro que conta essa história é a Bíblia. Por isso que eu creio na Bíblia. Por isso que eu amo a Bíblia. Como disse aquele professor, sim, o papel aceita tudo. Sim, a Bíblia foi um livro manipulado. O que é manipular? É mexer com as mãos. Portanto, de mãos em mãos, a Bíblia foi sendo escrita, copiada, traduzida, e o único motivo que me faz acreditar que esse livro é a palavra de Deus, inerrante, infalível, mais atual que o jornal de amanhã, o motivo é que esse livro não esconde os erros dos seus heróis. Se a Bíblia fosse manipulada no mau sentido, ela esconderia os erros de Davi. Como que o homem, segundo o coração de Deus, é adúltero e assassino no mesmo episódio? Como que o pai da fé, Abraão, é um homem covarde e mentiroso? Como que Israel, chamado Jacó quando nasceu, como que o pai dos 12, o pai das tribos de Israel, o homem que deu nome a essa nação, e que de 1948 para cá, também deu nome a um país, Israel. Israel na Bíblia não é um país, Israel na Bíblia é um homem, o homem que teve dos seus descendentes aquela nação formada. Esse homem era mentiroso, era enganador, era um 7-1. E a Bíblia não esconde nenhum dos erros e as aparentes contradições.
Jesus está entrando na cidade, aí no outro evangelho diz, Jesus estava saindo da cidade, curou uma pessoa, no outro diz, curou 2 pessoas, e aí a gente fica, e a Bíblia tem várias contradições. Paulo diz que somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de obras. Aí o Tiago diz, mas sem as obras a fé é morta. Mesmo diante dessas aparentes contradições, eu continuo acreditando na Bíblia fielmente. Primeiro, porque eu não vejo essas ocorrências como contradições, mas como cooperações, uma complementa a outra. E se a gente não está entendendo, é porque a gente estudou pouco. Estuda um pouco mais e você vai entender. Há sempre uma maneira de entender. A Bíblia que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como que um ser onisciente se arrepende? A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Como que um ser onipotente precisa descansar? Eu não consigo compreender. Uma coisa é eu não compreender, outra coisa é eu não crer. Tem como entender racionalmente. Para todas essas ocorrências, tem explicações racionais e plausíveis. Mas não é a minha racionalidade que me faz crer na Bíblia, é a minha fé de que esse livro é a palavra de Deus, que ilumina a minha jornada nesse mundo. Ai de mim, se não fosse a luz das Escrituras. Quantos erros, quanto sofrimento, quanta infelicidade me foram poupadas, porque eu decidi seguir os conselhos desse livro. E todas as vezes que eu fiz do meu jeito e não do jeito do livro, eu sofri. Eu não creio porque faz sentido. Eu creio porque é o que salvou e transformou a minha vida. Eu amo ler, leio constantemente, mas nenhum outro livro tocou e transformou a minha vida tão profundamente como esse livro. Essa é a maior evidência de que esse livro é a palavra de Deus. Não são as evidências arqueológicas, históricas, políticas, econômicas, religiosas, não. A maior razão, o que me faz crer nesse livro, é que todos os que têm um contato com ele e decidem ouvi-lo, são transformados para melhor. Certa vez, um pastor inglês, século XVIII, se eu não estou enganado, 18, 19, pastor Charles, era o nome dele, não é o Spurgeon, se eu não estou enganado é Charles Bradlaugh. Ele foi desafiado por um doutor em filosofia, desafiou aquele pastor para um debate. E aquele doutor era o professor mais famoso da Inglaterra naquele momento. Doutor em filosofia, um homem inteligentíssimo, extremamente capacitado. E ele convidou um pastor de um pequeno bairro, afastado da cidade, que tinha cerca de 100 pessoas, que ele cuidava e congregava. E o doutor o desafiou dizendo: eu desafio o pastor a eu acho que o nome dos dois era Charles. Um era Charles Hugh Price e o outro era Charles Bradlaugh. Agora eu não sei qual é o doutor e qual é o pastor. Mas isso também não muda nada na história. Percebe como os detalhes
nem sempre são relevantes. Eles são importantes, mas não são os detalhes que trazem a verdadeira mensagem que está passando. E aí o pastor recebeu aquela carta, convidando ele para um debate, e o debate seria na praça, na frente da universidade, onde todos pudessem ver e ouvir. E o debate era sobre a existência de Deus e a veracidade da Bíblia. E o pastor recebeu aquele convite, prontamente pegou um papel e começou a escrever sua resposta, e a resposta dele foi: irei sim ao debate, com o maior prazer, mas tenho apenas uma exigência, pois eu vou ao debate, levando comigo cerca de 100 pessoas, que vão testemunhar junto comigo, que a Bíblia transformou a vida delas para melhor. Portanto, a exigência que eu faço ao nobre doutor, professor, é que o senhor também leve 100 alunos, que possam testemunhar contigo, que o ateísmo mudou a vida deles para melhor. Se o senhor for ao debate, levando 100 alunos, para com sua boca testemunharem: depois que eu virei ateu, minha vida melhorou. E se eles puderem apontar as áreas da vida deles que ficou melhor depois do ateísmo, então nós temos um debate. Porque eu vou levar 100 pessoas e elas vão testemunhar que esse livro mudou a vida delas para melhor. Não houve debate. Não houve debate porque... Acabou tudo, né, pelo jeito. Será que foi no bairro ou foi só aqui? Deixa eu rolar. Quem está comigo diz amém. Amém. Me lembro quando eu era adolescente, um pastor em nossa igreja, Batista Central de Volta Redonda, no culto da noite, numa série de conferências, a luz acabou, à noite, e ele continuou pregando, como se nada tivesse acontecido, até porque ele não gostava de usar o microfone, e naquela noite houveram várias conversões, mesmo no escuro, e a minha maior honra e bênção é que esse pastor está aqui nessa manhã. A honra é para Deus. Então, desde aquele dia eu tenho na minha mente essa decisão: se eu estiver pregando e acabar a luz, eu continuo como se nada tivesse acontecido. Portanto, como eu estava dizendo, irmãos, não houve debate, porque ninguém, por mais inteligente que seja, por mais estudado que seja, e todas as filosofias juntas, elas não têm o poder de transformar as vidas. Elas podem dialogar com a mente, mas mudar o coração, só a Bíblia faz. Por isso que eu creio piamente que quando Jesus nasce, e esse evento está registrado nesse livro, é um convite de Deus para que a gente se relacione com o livro, porque ele é a fonte de toda a sabedoria. Portanto, nessa manhã o convite para nós é: Jesus nasceu, e o que nos faz saber dessa história é esse livro. Portanto, se apegue ao livro, leia o livro, estude o livro, coma na linguagem profética e simbólica bíblica, coma esse livro, como João viu no Apocalipse, o livro que descia e ele comia, porque esse livro é o alimento das nossas almas. Que Deus nos abençoe, que esse livro continue sendo, Natal após Natal, a luz
e ilumina o nosso caminho. Deus te abençoe. E o meu desejo, minha oração nessa manhã, é que você se apaixone mais, é que você ame mais, é que você passe a fazer desse livro o alvo do seu estudo, do seu esforço e principalmente da sua atenção. Porque o maior poder desse livro é transformar as nossas vidas para melhor. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.